Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já tinha um tempão que eu não colocava nenhum vídeo aqui. Eu vou dar prosseguimento a alguns projetos, contar algumas coisas novas também que vão acontecer nos próximos vídeos. Mas no vídeo de hoje, especificamente, eu estou aqui para poder falar para vocês sobre uma resenha muito especial. Eu sou Yuri Belchior, vem comigo que hoje tem mais uma resenha literária. Bom, no vídeo de hoje a gente vai comentar, conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó. Cara, esse livro Bom, 1984 quase que dispensa apresentações. É um livro, uma distopia das mais importantes de todas as distopias conhecidas, né? Ele fez parte de uma das leituras do projeto Leitores Distópicos, que foi um projeto que eu comecei no primeiro semestre e que, infelizmente, devido a vários acontecimentos de ordem pessoal e profissional, não pude concluir. Entretanto, eu vou seguir vou continuar lendo alguns livros que estavam lá na resenha, na lista dos leitores distópicos. Os outros amigos que fazem parte, o Bruno Neto, entre outros, conheci muita gente legal e já deixo aí um abraço muito especial para todos eles. Eles continuaram com o projeto, o Bruno, muito disciplinado, muito produtivo, fez vários vídeos, tem lá no canal dele, então depois vou deixar o link aqui para vocês do canal do Bruno e vocês podem ir lá conferir. Vai ter vários vídeos que ele continuou fazendo sobre leitores, sobre todos os livros do grupo Leitores Distópicos. Bom, inicialmente, é importante falar que 1984, apesar desse número de título, ele foi publicado em 1948 e ele tem uma particularidade, Ele foi escrito pelo George Orwell e o Orwell não era necessariamente um antissocialista ou um capitalista ferrenho, do jeito que esse livro foi utilizado e colocado a serviço de criticar o comunismo, como se só o comunismo fosse um sistema que levasse a ditaduras, vamos falar assim. Ele tem críticas, sim, à União Soviética, à Rússia pós-revolução, mas também tem críticas ao nazismo, críticas também que são muito pertinentes, se a gente parar para pensar, até a falsa liberdade que a gente tem no sistema capitalista. Você pode achar, por exemplo, nos Estados Unidos, grandes expressões que têm interseção com a realidade descrita aqui em 1984. O livro conta a história do personagem chamado Winston, e o Winston ele é funcionário do governo, ele trabalha no Ministério da Verdade, ele tem que apagar o passado, ele basicamente refaz o passado. E é sobre isso que a gente vai discutir um pouco mais profundamente quando a gente for tratar desse aspecto da obra, Antes disso, é importante falar que o Winston ele depois começa a se revoltar contra o sistema, vamos falar assim, e aí ele tem algumas expressões que a gente poderia chamar de uma rebeldia. Ele tem uma namorada chamada Júlia, ele tem uma atração muito forte por um outro membro do partido, uma espécie de fixação por outro membro do partido, que é o O'Brien. E eles vivem numa sociedade onde o governo controla tudo. É super, ultra, mega controlado. E eles não têm liberdade nenhuma, nem mesmo quando eles estão dormindo, porque tem as teletelas que ficam passando propaganda do governo, vigiam eles a todo momento. Então, basicamente, eu vou dar uma noção sobre o enredo, não vou falar dele detalhadamente até o fim, porque eu quero também que esse livro seja um convite à leitura, porque é muito interessante,
esse livro precisa ser lido nesse momento que nós estamos vivendo. Aliás, eu li lá na pequena cidadezinha de Luz, no interior de Minas Gerais, eu li com meus alunos do terceiro ano e foi uma experiência muito prazerosa. Bom, além desses aspectos que eu mencionei, né, deles viverem numa sociedade repressiva, né, é importante dar algumas características mais particulares dessa sociedade, né? As teletelas vigiam tudo, todo mundo tem que ter completamente o mesmo pensamento. Então é feita uma constante lavagem cerebral na população dessa sociedade. Não é permitido você questionar o governo, nada disso. Bem uma ditadura clássica, vamos falar assim, né? Mas esse sentimento não é gerado do nada, não é só na base da imposição e da censura, simplesmente. Eles têm, por exemplo, a Semana do Ódio, né? os minutos do ódio, então todas as teletelas transmitem, né, aquele momento em que a população vai exercitar o seu ódio a um inimigo em comum de toda a população, que é o Goldstein. Eu não sei se pronuncia dessa forma, vou deixar escrito aqui. Goldstein. Goldstein é um inimigo da população e as pessoas têm que exercer o seu ódio sobre ele. Então, tem um momento que as teletelas vão mostrar o Goldstein e as pessoas ficam furiosas, gritando, despejando todo aquele sentimento de ódio sobre ele. Além disso, também é importante falar, né, sobre o lema do partido, né? O partido tem um lema muito específico. Bom, esse lema, né, liberdade é escravidão, essa questão de como você vê que nesse lema do partido ele está trabalhando com os opostos, né? E é como se isso fosse gerar um sentimento de subserviência. É importante também a gente deixar claro que o CNI vivia em guerra com outras nações. Então, esse sentimento, esse lema do partido, ele sintetizava tudo que a população precisava sentir, né, e saber, e pensar e como agir. É muito importante a gente falar que essa noção do poder ela é muito forte. Não era simplesmente o poder para poder emancipar as pessoas ou para ter uma sociedade, um Estado X. O poder não era simplesmente um meio, mas o poder se tornava um fim, como nessa passagem. Então, nessa passagem a gente pode ver que eles queriam ter um poder, e o poder ele se tornava um ciclo vicioso, poder e mais poder, se tornava tudo uma manutenção do poder. Isso é uma crítica muito forte, né, ao que aconteceu, por exemplo, na União Soviética. Se parar para pensar mesmo poetas que ajudaram na Revolução, depois foram mortos depois do período da Revolução, né? Você consegue perceber isso em vários outros regimes totalitários, né? Se torna uma coisa para ter uma manutenção do poder e não por um projeto de sociedade, algo assim. É importante a gente falar que o pensamento ele tem uma importância muito grande. O governo tenta ter um controle do pensamento das pessoas. Esse controle ele é exercido através do duplo pensamento, que é como se você pensasse duas coisas ao mesmo tempo. Por que isso é importante? Porque o governo ele faz o controle do passado, né? E, aliás, ele apaga o passado várias vezes para poder criar uma ideia de presente eterno, de um presente que é sempre contínuo, que está sempre acontecendo. Tudo o que aconteceu desde sempre. Por exemplo, se antes a Oceania estava em guerra com a Eurásia, e aí depois a Eurásia se torna uma aliada, ou ela é anexada, desde sempre a Eurásia terá sido aliada ou anexada. Nunca ela esteve em guerra com a Oceania. Então eles vão fazendo esse apagamento sucessivo do passado
para criar uma ideia de presente absoluto. Tudo que é desde sempre incontestável. Isso faz com que os cidadãos eles consigam ter uma ideia de que assim, tudo é uma farsa, mas é uma farsa que foi necessária para poder ser honesto com as pessoas. Entende? É um pouco contraditória essa noção de duplo pensamento e até um pouco confusa também, se parar para pensar. Mas à medida que você lê o livro, você vai vendo que esses apagamentos do passado são para criar essa ideia de presente absoluto. E é assim que eles controlam o pensamento das pessoas. Se você tem algum tipo de queixa ao governo e faz isso, por exemplo, dormindo durante o sono, né, você pode ser acusado de pensamento crime, né, de você, qualquer coisa, você pode estar suscetível a isso. Isso é muito interessante porque durante o nazismo, o período do nazismo, os nazistas acusavam assim, várias coisas de bolchevismo cultural. Isso lembra a gente algumas coisas interessantes que a gente tem vivido no Brasil recentemente, né? Depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas essa dimensão do pensamento e também da linguagem é muito importante no livro. Tanto que se você vai ter a nova fala, que eles tentam criar uma nova linguagem, até excluindo algumas palavras, mas com o mínimo de palavra possível, não só para poder ter o domínio da palavra e para que as pessoas, para controlar o que as pessoas vão dizer, mas também para não dar margem através da linguagem de que seja realizada nenhuma revolução contra o partido que detém o poder. Bom, eu acho que com isso a gente já tem alguns elementos para poder pensar o quanto esse livro ele tem interrelação com a realidade que a gente vive. Esse ano no Brasil foi um ano difícil, a gente teve algumas cenas de expressão que eu posso chamar de um autoritarismo, e algumas dessas ocasiões foram, por exemplo, acusações de marxismo cultural no cinema, na escola, né? Programas como tentativa de silenciar professores, como por exemplo Escola Sem Partido, e isso tudo é um pouco um reflexo. A gente não está vivendo uma ditadura, né? Ipsis líderes, uma ditadura do modelo 1984, mas essa acusação, essa tentativa de banir outras formas de pensamento, outras maneiras de ver a realidade da nossa realidade, elas são sim, né, alguma coisa de sentido muito autoritário e que a gente tem que tomar cuidado, que as ditaduras elas não vêm assim dando sinais muito claros. Quando a gente menos percebe, a gente está numa ditadura, né? Liberdade é uma coisa muito cara a nós e a gente tem que tomar cuidado principalmente com quem julga defender a liberdade, né? Com essa atitude de defender a liberdade, querer varrer determinadas expressões ideológicas ou perspectivas de narrativas históricas, né? E deixar só uma única vertente. Não, né? O ideal é que tenha espaço para todas elas e que é o embate entre as posições que caracterizam um ambiente verdadeiramente democrático. Então, a gente não teve, por exemplo, cerceamento, mas a gente teve, por exemplo, uma comissão no Enem para poder inspecionar as questões que, segundo o governo, seriam ideológicas. Então o governo ele não quer simplesmente criar um ambiente isento e justo, onde não tenha nenhum tipo de perspectiva política, ideológica, histórica, enfim. Ele quer simplesmente tirar para que ele possa implantar dele, né? Isso é algo muito curioso e que tem uma relação bem nítida, né, com 1984. Uma coisa muito importante também da gente pensar sobre 1984 é a questão da tortura, né? A tortura como uma forma também de violentar, né, e transmutar o ser. Eu não vou dar spoilers assim, mas a gente sabe como termina, o que acontece, qual é o destino do Wilson, né? Uma crítica muito importante
mais agora, não tanto quanto o discurso do livro, que é alguma coisa que eu falei muito, o discurso da narrativa, né, nesse vídeo, mas sobre a forma. Quando o Wilson recebe o livro em que ele tem a explicação do sistema, tudo, eu achei que aquilo se delonga muito e aquilo deixa a narrativa um pouco maçante. Há momentos mais interessantes, a parte da tortura foi muito bem narrada no final. Bom, não vou falar mais, senão eu acabo dando muitos spoilers, mas assim, esse aspecto de ficar meio que explicando o sistema, explicando como é que as coisas eram, como que elas são, é interessante de um ponto de vista socio-histórico ou político, para você analisar a narrativa, mas ele toma um grande número da narrativa. Então essa é uma crítica que eu faria ao Roald do sentido mais narratológico, né? Eu tiraria, se fosse editor dele, eu falaria para ele condensar um pouco aquela parte. Mas isso, quem sou eu, né? Eu, Yuri Belchior, para poder falar alguma coisa do Roald. Foi só uma impressão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se chegou aqui por um caminho muito louco, aleatório dessa internet. Se inscreve aí, deixa o joinha e compartilha aqui outros vídeos, outras coisas legais. Eu vou continuar fornecendo agora de volta, né, mais conteúdo e a gente vai se ver também por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Até mais!